Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Filipenses 3, no versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, eu mesmo não considero havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo a que fica para trás e avançando para o que vai adiante, prossigo rumo à meta para conseguir o prêmio supremo chamado de Deus em Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está nos dizendo assim, qual é a meta do cristão aqui na Terra. Porque eu e você fomos chamados para uma obra, e nós temos que saber qual é o nosso chamado. Então, Paulo, ele nos fala assim, eu não considero que eu tenha alcançado totalmente o prêmio supremo da minha chamada, quer dizer, a obra que Deus tem na minha vida. Qual é o meu chamado aqui? Qual é a meta do cristão? Então ele diz assim, eu estou me aperfeiçoando no chamado que Deus me deu. Se é na pregação, se é no louvor, qual é o meu chamado? Então, Paulo nos diz assim, que nós temos que nos aperfeiçoar no nosso chamado, tanto eu quanto você, porque cada um tem o seu chamado. Independente do que seja o teu chamado na igreja, se é oração, se é palavra de sabedoria, se você é pregador, se você é profeta, se você é levita, se você mesmo é um irmão que limpa a igreja. Então, irmãos, esse é o nosso chamado, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, a cabeça é Cristo e nós somos o corpo. Então, cada um tem o seu chamado, a sua função no corpo de Cristo. E aqui, então, Paulo ele diz assim que ele está o tempo todo buscando, conhecendo, porque grande era a sabedoria de Paulo. Mas Paulo tinha muita sabedoria na lei dos fariseus. Mas depois que ele descobriu que para ele essa lei não valia nada, mas que agora era a graça de Deus e o conhecimento. Então ele tendo muito conhecimento sobre a lei, agora ele busca muito mais conhecimento para ensinar a palavra de Deus. Então é assim que o Senhor nos fala no dia de hoje, aperfeiçoe o teu chamado. Cada um sabe qual é o seu chamado. E se você não sabe, aguarda no Senhor. No tempo certo, Ele vai te dar a direção do teu chamado. Ele vai usar uma pessoa, se você não entender, Ele vai falar de novo. Aí Ele vai falar de novo. Por quê? Porque Ele é fiel para com uma obra dEle. Se Ele colocou essa obra na tua mão, fiel é Ele que vai te ajudar até o fim para terminar a obra que Ele colocou na tua mão. Mas se o servo vir a vacilar, vir assim engrandecer, ele será abatido. Então ele ficará um tempo fora e Deus terá misericórdia dele. Enquanto ele não se voltar totalmente para o Senhor, ele fica um tempo fora. E depois esse servo ele volta. E ele volta aprendendo algo que ele acabou não vigiando ali no tempo que ele estava fazendo o chamado dele. Mas Deus é fiel para restaurar a todos. Assim como o Senhor falou, o Senhor tinha salvação para os judeus, mas eles negaram a salvação. Mas o Senhor tem salvação também para os gentios, que somos nós. Ele tem salvação para os gregos, Ele tem salvação para todas
as etnias, para todo aquele que crê, independente o que ele é, independente se é assassino, se é macumbeiro, se é prostituta, se é muçulmano, se é ateu, independente quem você é. Se você crê que ele pode te salvar, ele vai salvar, mas precisa você acreditar que ele pode e dar uma oportunidade para o Senhor. Então é assim, irmãos, nós somos os remanescentes, o Senhor pelejará pelos seus remanescentes. Ele vai pelejar porque é necessário que os remanescentes fiquem vivos para o arrebatamento. Mas temos que cumprir o nosso chamado. Qual é a nossa meta? Paulo fala, qual é a nossa meta como cristão aqui nessa terra? Se você não sabe, ora ao Senhor e aguarda nele. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.